Fala, barbeiro inteligente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal de empreendedorismo no ramo da barbearia. Se você deseja crescer no ramo da barbearia, se você quer alavancar os seus ganhos aí na barbearia, você está no local certo. E hoje deixa eu contar algo para vocês. Quando eu comecei, lá no comecinho mesmo, há 9 anos atrás, eu abri a porta da barbearia aqui e eu comecei numa época que não tinha esse boom da barbearia, ou seja, tinha poucas barbearias aqui na minha cidade. E com isso surgiam muitos clientes. Os clientes vinham, eu ia cortando e tal. Só que eu comecei reparando que tinha cliente que não voltava. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Foi onde eu comecei a observar meus cortes. Eu já levei 2 horas cortando um cabelo de um cliente. E hoje eu não aconselho vocês a fazerem isso, porque no mundo que a gente vive hoje, ninguém suporta ficar 2 horas na cadeira de um barbeiro. A não ser se é um amigo, você está conversando, está batendo papo, você está no momento descontraído. Mas só você e um cliente ali que vai cortar o cabelo com você pela primeira vez, ele levar 2 horas na sua cadeira, isso não é muito legal. O corte pode ficar lindo, maravilhoso. Porém, nós sabemos que os dias hoje são muito corridos, todo mundo tem um compromisso, todo mundo tem, vem cortar o cabelo, às vezes já tem que ir para casa, ou tem uma reunião, ou tem um evento para ir. Então, cara, preste bastante atenção no tempo que você leva cortando o cabelo do seu cliente. E como que você pode melhorar isso? Você pode melhorar isso a partir de treino. Você precisa treinar isso. Você precisa... pega um amigo, pega algum conhecido ali e cronometra mesmo esse tempo. Bota ali, ó. Eu tenho uma meta aqui na barbearia. A gente tem um padrão aqui na barbearia. Cabelo, 40 minutos. Barba, a gente leva 40 minutos também. E cabelo e barba, 1 hora. Não pode passar disso. Não é porque a gente precisa com que outro cliente venha logo. Nada disso. Se tem algo que eu sou contra na barbearia, é esse negócio de barbearia ser uma linha de produção. Como assim? Cliente saiu, senta outro. Cliente saiu, senta outro. Saiu um, chega outro. Cara, eu detesto isso. Mas por que a gente colocou exato 1 hora ali para cabelo e barba e 40 minutos para o cabelo? Porque o cliente, o tempo dele é valioso. Você tem que começar observando isso. O tempo do cliente é muito valioso. Então, se o cliente senta na sua cadeira, cara, possa ser que um cliente ou outro não tenha compromisso nenhum, mas possa ser que algum cliente tenha compromisso. Então, a gente deve sim prestar atenção no tempo que o cliente leva na nossa cadeira. E eu vou trazer para vocês aqui hoje algo que me ajudou. Me ajudou porque às vezes eu treinava ali no cliente, de certa forma eu estava treinando ali no cliente, eu estava com o relógio marcando ali, mas acaba que você tem uma pressão, querendo ou não, toda hora o cliente está olhando para o espelho, toda hora o cliente está olhando para você, e você tem uma certa pressão ali para poder você treinar. Hoje em dia eu sou bem tranquilo quanto a isso, às vezes eu treino um estilo, um modo diferente no cliente que ele nem percebe, mas isso levou bastante tempo. No começo isso me deixava um pouco nervoso, porque você está treinando algo que você nunca fez, o cliente não sabe, ele está pagando por isso, então é algo bem complicado. Hoje eu levo isso de boa, mas lá no começo foi algo muito, muito louco que eu fiz mesmo, porque, vamos um exemplo aqui bem simples. Eu aprendi o degradê de baixo para cima. Eu comecei estudando, eu vi que tinha algumas pessoas que faziam o degradê de cima para baixo. E eu comecei a fazer isso nos clientes, eu comecei treinando de cima para baixo. Só que o cliente não sabia. Às vezes alguns me perguntavam, tá cortando diferente? Falei, tô cortando diferente, mas eles não sabiam que eu estava treinando. Muitas das vezes era a primeira vez que eu estava fazendo aquilo, só que eu precisava fazer, porque não tinha outra opção, eu precisava fazer. Mas você poderia pegar um amigo, poderia pegar alguém. Sim, poderia pegar, mas tinha um cliente que já estava sentado na minha cadeira e às vezes eu não tinha tempo. Como eu falei, eu comecei na barbearia 9 anos atrás e a barbearia era loucura. Cara, no começo eu lembro certinho, no começo ali, quando eu abri a barbearia, eu já cortava 3, 4, 5 cabelos por dia. Parece pouco, mas para quem está começando não é. Isso é muita coisa, você cortar 5 cabelos no dia, todo mundo te pagando, não é nada. Quando eu abri a barbearia, cara, eu não cortei cabelo de ninguém de graça. A não ser o cabelo do meu pai, alguém assim. Mas o cliente chegava aqui, eu não falava assim, deixa eu cortar seu cabelo aqui para me treinar. No começo eu não fazia isso. Eu comecei a fazer isso
depois de algum tempo. Mas para que eu fazia isso? Às vezes era para poder fazer um vídeo no Instagram, às vezes era para gravar algum conteúdo aqui para o YouTube, e não tinha como eu falar com o cliente que não era um treino ou não era algo específico, porque tinha câmera, tinha iluminação, então o cliente sabia disso. Mas eu nunca peguei um cliente meu e falei, cara, deixa eu treinar aqui em você. Não, era loucura, a gente jogava a vera mesmo, porque o cliente sentava ali, eu estava cortando o cabelo dele como o cliente estava treinando, tudo ao mesmo tempo, mas foi um desafio danado. Então, uma coisa que você precisa melhorar na sua barbearia é a questão do tempo. Não leve mais de 1 hora com o seu cliente na sua cadeira, porque o tempo é valioso. Assim como o cliente paga o seu tempo, você também, de certa forma, você está tendo o tempo dele também. Às vezes é um amigo, tudo bem ser um amigo, às vezes você pode levar 1h30, 1h20, já não é muito legal, mas é um amigo, ok. Mas a partir do momento que é um cliente que não é seu amigo, é simplesmente cliente, cara, não passe de 1 hora. Você acha que você pode estar fazendo um bom serviço, mas no final você está se prejudicando aí. Porque hoje em dia a gente quer, além de comodidade, a gente quer praticidade. Então se não tem praticidade, não tem por que o cliente ir até você. E Renato, você falou que você não chamava ninguém para você treinar, não tinha ninguém que você treinava. E como você conseguiu aprimorar os seus cortes? Como eu falei, era jogo a vera mesmo. Enquanto eu estava atendendo o cliente, eu estava treinando ali ao mesmo tempo. O cliente, alguns percebiam, eu falava, cara, mudei a técnica aqui, estou fazendo uma técnica diferente. Mas eu fui num curso e o que eu ganhei nesse curso? Eu ganhei uma cabeça de boneco. Eu ganhei essa cabecinha de boneco aqui. E o que isso aqui pode te ajudar? Cara, isso aqui pode te ajudar em muita coisa. Você não precisa ser um louco aí de ficar comprando cabeça de boneco toda vez. Mas essa cabeça de boneco aqui, ela já tem uns 2 anos comigo. E o que eu faço? Muitas das vezes, ela serve não só para mim. Às vezes é um aluno que vem aqui e está com dificuldade de fazer uma divisão, posição na tesoura, ou qualquer coisa. Eu demonstro ele no boneco. Porque o boneco ele não está te observando, não tem ninguém sentado na sua cadeira ali, olhando para você, às vezes com pressa e tal. O boneco você simplesmente prende ele na sua cadeira ou bota ele no tripé e, cara, você pode levar 2 horas, 3 horas nesse boneco aí, que pouco importa para ele. Então, de uns 2 anos para cá, eu treino mais em boneco, ainda, por mais que às vezes eu treine algum cliente meu, mas é quando eu já tenho uma técnica que eu já estou totalmente seguro. Eu vou lá e treino no meu cliente. Mas você ter um boneco vai te ajudar muito, ainda mais no começo aí da sua carreira, porque você não precisa passar pelo que eu passei. Lembra que eu falei para vocês que o que eu acerto, você pode acertar. E o que eu erro, você não precisa errar. Então, se eu estou falando com vocês, cara, um boneco é uma boa para quem está começando, é uma boa para quem está começando. Eu poderia, talvez não ter perdido o cliente como eu perdi lá no começo, talvez não ter errado como eu errei lá no começo, simplesmente pelo fato de ter um boneco. Porque você pode treinar o que você quiser ali no seu boneco. Mas qual que é a minha dica? Esse boneco aqui, quando eu fui fazer o curso, ele tinha um cabelo mais ou menos aqui na orelha assim, ó. Era bem grande mesmo. E já não chega fazendo direto na máquina. Cara, treina na tesoura, treina uma coisa que você pode treinar ali no começo, antes de começar cortando. Treina divisão. Divisão de ferradura, divisão em V, diagonal para trás, pezinho. Cara, treina isso primeiro para poder você ir começando ali de cima e indo só abaixando para poder... Já pensou se chegar aqui e já fazer um degradê na zero no boneco desse? Você vai perder, cortou o cabelo aqui e é boneco, não vai crescer de novo. Então comece a praticar na tesoura, puxou aqui, ó, você não precisa necessariamente cortar aqui. Se tem cabelo para cima, cara, corta mais em cima. Vai treinar a tesoura, você não precisa necessariamente vir aqui, ó, 2 dedos e já cortar. Você não precisa fazer isso. Vai treinar a tesoura, você quer pegar
a mão reta aqui, a posição da mão reta. Cara, você tem cabelo até aqui em cima, corta só as pontinhas. Ah, treinei, cortei as pontinhas todas aqui. Vou treinar, treina outra coisa, treina ó, diagonal para trás. Cortou. Não precisa também puxar aqui embaixo, porque nesse aqui a gente teve aluno aqui que já fez o taper fade, teve aluno que já fez mullet, teve aluno que já cortou esse cabelo aqui, ó, esse boneco aqui, ele já foi cortado umas 10 vezes. Ele foi cortado uma vez no curso comigo, eu treinei umas 2, 3 vezes aqui e já teve uns 5, 6 alunos que já treinaram nele. Então você vê que o mesmo boneco, ele pode ser utilizado diversas vezes. Não necessariamente você vai pegar um boneco e você já precisa fazer um corte baixinho, não. Começa treinando o corte mais longo, depois você vai treinar o corte mais longo. Você não precisa treinar o corte mais longo uma vez só. Você pode treinar um corte mais longo várias vezes. Treinou aqui, ó, reto. Ô, bacana, já tô cortando aqui as pontinhas, já tô pegando a posição da tesoura. Às vezes você vai ter um boneco só para treinar isso aqui, ó. Jogou, cortou, guardou. Penteou. Jogou, cortou, guardou. Para fazer isso aqui, você não precisa cortar o cabelo do boneco. Para fazer isso aqui, você pode simplesmente, ó, treinar aqui, ó, que vai ser um treino mais realista. Você pode puxar aqui, ó, colocou na posição, simulou que cortou, puxou. Isso aqui você vai treinar, puxar uma mecha mais próxima da outra. Você vai treinar, jogar a tesoura, guardar a tesoura. Você vai treinar a guardar o pente. Então a gente tem que otimizar as coisas. Então você vê que um treino você pode fazer várias coisas e não necessariamente mudar o boneco. Então minha dica é, comprou um boneco, o boneco chegou aí até vocês, cara, começa treinando do longo pro curto. E se você quer se especializar só no longo, se você quer se especializar só na tesoura, se você quer treinar bastante na tesoura, se sua maior dificuldade é na tesoura, cara, aproveite o máximo do cabelo do seu boneco. Já não chega que, quero treinar tesoura, aí você já chega aqui, ó, empolgadão, já corta aqui embaixo. Não faça isso. Quer treinar? Começa treinando divisão, puxou aqui para cortar na tesoura, começa cortando as pontinhas, lateral, simula aqui, ó, as divisões na lateral, simula aqui, ó. Agora não dá mais, como eu falei pra vocês, se vocês cortarem, não tem como mais voltar atrás, não tem como nascer mais cabelo. Então aqui, ó, nesse caso aqui, ó, como já foi feito o taper fade, corte americano, não tem como mais eu treinar divisão diagonal aqui, porque já passou dessa fase. O máximo que dá pra mim fazer é, se eu molhar ele, treinar um pouco aqui em cima, ó. E mesmo assim vai ficar ruim pra caramba, vai ficar muito chato. Então eu já aproveitei bastante esse boneco aqui, dá pra cortar ele ainda, dá pra cortar ele, mas é algo que foi no último evento que eu fui presencial, já tem 2 anos aí o último evento que eu fui presencial. Eu queria guardar ele como recordação e talvez seja por isso que eu não corte tanto. Às vezes os alunos treinam ali, mas eu fico de olho ali para poder não abaixarem tanto. Então aproveitem o máximo, porque senão, toda vez que vocês forem treinar, for uma cabeça de boneco, cara, vocês vão gastar dinheiro pra caramba. Se eu não me engano, uma cabeça de boneco dessas hoje em dia aqui tá uns R$180 mais ou menos. Então já pensou, todo treino 180, todo treino 180. Isso aqui já tá comigo 2 anos, já cortamos umas 10 vezes aqui. Eu falo de cortar 10 vezes, 10 vezes foi que nós cortamos. Fora as vezes que eu peguei só para treinar divisão, fora as vezes que eu peguei só para poder treinar ali o que não precisava cortar. Então, vou falar para vocês, eu já fiz mais de 10, 15 treinos nele aqui e ele tá assim ainda. E dá para vocês treinarem muita coisa. Se você quer ficar bom, cara, você precisa treinar. Essa aqui é a minha primeira cabeça de boneco, mas antes dessa cabeça de boneco, eu treinei muito em humano, eu treinei muito mesmo. O cliente estava sentado, mas meus treinos eram a vera, o treino do dia a dia mesmo ali. Eu tinha uma pressão muito grande em cima de mim, porque ao mesmo tempo que eu estava treinando, eu não poderia errar. Então, quando você no começo aí, você tem uma cabeça de boneco, tudo vai fluir melhor. Se eu tivesse uma cabeça de boneco, talvez eu não precisaria passar por tanta coisa. Eu nunca deixei um cliente sair insatisfeito da barbearia, mas às vezes o corte não saía
do jeito que eu queria ou do jeito que o cliente pedia. Então, uma cabeça de boneco vai te ajudar nisso. E cara, quando você adquirir sua cabeça de boneco aí, cara, passa horas ali na sua barbearia. Com essa cabeça de boneco aqui, agora, de 2 anos pra cá, eu já passei mais de 2 horas treinando nessa cabeça de boneco. Molhava, passava creme, treinava divisão e simulava o corte, não ficou do jeito que eu queria, molhava de novo, passava creme, treinava essa jogada de tesoura aqui, ó, eu treinei muito isso aqui. No começo ele era meio travado, eu jogava aqui, mas ele era meio lento. Cara, fui treinando, puxava ali, ó, jogava e jogava. Isso aqui é uma perila. Quando eu jogar assim, ó, teve um dia que eu joguei, na hora que eu fui fechar, pegou no meu dedão aqui, ó, cortou. Então cuidado. Então jogava, treinava. Cara, eu treinei muito isso. Hoje eu consigo fazer isso aqui praticamente de olho fechado, porque foi muito treino. Os meus cortes melhoraram muito também a partir do treino. Então, cara, você precisa treinar. E não se preocupe se no começo não sair do jeito que você quer. Confesso para vocês que meus cortes têm saído do jeito que eu quero de um tempo para cá. E hoje eu me sinto satisfeito com o meu corte de cabelo. Pode melhorar? Posso melhorar. A gente não pode ser arrogante ao ponto de dizer: meu corte é lindo, maravilhoso, não preciso melhorar mais. Cara, se você fizer isso, vai vir o outro lá de trás e vai passar por cima de você. Meu corte tá bacana, meu corte tá maneiro, tá. Mas eu acredito que eu posso melhorar mais ainda. Então, você ter essa consciência, tá bom, mas eu posso melhorar. Isso é muito legal, ainda mais se você pensa em melhorar ainda mais o seu corte, se você pensa futuramente em dar aula, você tem que se preocupar com isso. Não é porque o seu corte está saindo bacana, está saindo maneiro, que ele não possa melhorar. Tudo na vida pode ser melhorado, tudo aí que você imagina. O cara mais sinistro do Brasil aí, que corta cabelo, existe falhas ali no corte de cabelo dele, que eu te garanto que ele vai olhar assim e falar: cara, aquilo ali eu poderia ter melhorado. Se isso acontece com ele, imagine com nós, né, meros mortais. Então a gente tem que buscar estar melhorando todos os dias. Então é isso. Se você quer adquirir essa cabeça de boneco aqui, parecido com essa, eu vou estar deixando o link aqui abaixo. Eu acredito que eu vou achar um link com barba também. Vou estar procurando aqui e deixando o link com barba para você treinar. Ah, treinou bastante cabelo? Cara, vai pra barba, fazer degradê na barba, alinhar a barba, na tesoura, e o mesmo esquema. Começa tirando as pontinhas, depois você vai abaixando, já não chega passando a máquina logo ali, a máquina 1, a máquina 2, porque você vai desperdiçar o seu boneco. Aproveite o máximo do seu boneco. Esse aí foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe sua curtida, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!